Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 2, de 9 a 23 e Lucas 2, de 41 a 52, e corresponde à semana 6 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Nascimento de Jesus, parte 3. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 2, de 9 a 23. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Lucas 2, de 41 a 52. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os textos lidos continuam narrando os eventos do nascimento de Jesus. Encontrando Jesus no lugar em que a nova estrela se deteve, os astrólogos adoraram-no em uma casa situada muito possivelmente na cidade de Belém, presenteando com ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não retornarem a Herodes, os astrólogos tomaram outra estrada e voltaram a seu país de origem. Ao mesmo tempo, um anjo do Senhor revelou a José, também em sonho, que Herodes procuraria matar Jesus, ordenando que fugisse com um bebê e Maria ao Egito até segundo aviso. Ao perceber que fora enganado pelos astrólogos,
Herodes mandou matar todos os meninos com idade inferior a 2 anos que habitassem Belém e circunvizinhanças, o que representa o cumprimento de uma profecia de Jeremias 31:15. Ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. O sofrimento da cidade de Ramá, próxima a Belém, por ocasião do cativeiro babilônico, período a que se refere a profecia original, voltava a acontecer com a matança dos inocentes imposta por Herodes. A este ponto, José e sua família já se haviam mudado para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes, quando um novo aviso em sonho foi dado por um anjo a José, informando a ele que poderia retornar em segurança a Israel. Isso aconteceu para cumprir a profecia de Oséias 11:1b, do Egito chamei o meu filho. Pelo risco de uma eventual retaliação de Arquelau, filho do falecido Herodes, que agora governava, José foi novamente avisado em sonho para dirigir-se não a Belém, mas à cidade de Nazaré, situada na província da Galileia. Pela pouca expressividade do local, Mateus atribui o aposto nazareno como um trocadilho para desprezado, profetizado a respeito do Messias em diversas passagens do Antigo Testamento. Em Nazaré, Jesus crescia gradativamente em estatura da mesma maneira que o fazia em graça e sabedoria. Assim, inferimos que ele estava sujeito às limitações humanas também na parte do intelecto, demandando uma aquisição gradual de conhecimento. A narrativa de Lucas continua relatando-nos o episódio em que Jesus, adolescente, permaneceu sozinho no Templo de Jerusalém. Todos os homens judeus adultos deviam comparecer anualmente a Jerusalém para 3 festas: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa das Cabanas. A distância impedia muitos judeus de comparecerem às 3 festividades, mas a maioria procurava estar presente na Páscoa, assim como faziam José e Maria. Quando Jesus completou 12 anos de idade, ele e seus pais foram a Jerusalém para uma Páscoa. Terminada a festa, seus pais voltaram a Nazaré, mas Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Procuraram entre os companheiros de viagem e então em meio a parentes e nos arredores da cidade. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém e acharam-no 3 dias depois. Ele estava no templo entre os mestres da lei, fazendo-lhes perguntas, ouvindo-os e tecendo alguns comentários. Perplexos, José e Maria o repreenderam, ao que Jesus lhes respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Sem entender ao certo o que aquelas palavras queriam dizer, Maria e José retornaram com Jesus a Nazaré. Maria guardava esses acontecimentos em seu coração. Aplicação prática. O texto que lemos mostra como Deus foi meticuloso em cumprir tudo o que estava predito nos escritos proféticos a respeito do Messias. Ele usou um recenseamento para que Jesus nascesse em Belém, a perseguição de Herodes para deslocar o Messias recém-nascido até o Egito com seu retorno à Palestina depois da morte do governante, e fez com que Jesus se instalasse em Nazaré para tipificar a figura de desprezado, significado literal do termo nazareno, anunciada pelos profetas a respeito do caráter sofredor do Messias. Apesar de desprovido de todos os seus atributos divinos, Jesus apresentava um relacionamento ímpar com Deus Pai desde sua infância, como vemos aqui. Só podemos especular acerca do teor exato desta relação, bem como sobre a maneira como o Pai revelou a Jesus sua missão, conferindo-lhe poderes sobre-humanos. Em Jesus, homem humilde e simples, Deus estava reconectando a ele quem quer que nele cresce, judeus ou gentios. Em sua ortodoxia, Chesterton ilustra muito bem esta intervenção divina por meio de Jesus Cristo. De acordo com a maioria dos filósofos, Deus escravizou o mundo ao criá-lo. De acordo com o cristianismo, ao criá-lo, Deus o tornou livre. Mais do que um poema, Deus escreveu uma peça que planejou em sua perfeição, mas que foi necessariamente deixada a cargo de atores humanos e diretores de palco, que têm desde então feito uma imensa bagunça. Um dia o céu desceu sobre a terra com um poder ou emblema chamado Imagem de Deus, pelo qual tomou o comando da natureza e, mais uma vez, quando império após império o homem se provou deficiente, o céu veio salvar a humanidade sob a terrível forma de um homem. Trazendo da mente para o coração.
Senhor, é curioso imaginar como deve ter sido a infância de Jesus. É interessante pensar que o Rei do Universo um dia foi criança, correu pelos campos da Galileia, cantou as cantigas de roda dos meninos do interior e vivenciou a rotina das festas judaicas em Jerusalém. Em que momento de sua existência ele se deu conta de que aquilo que o rodeava não era tudo? Que seu pai José não era seu pai? Em que instante ele concluiu que era o próprio Deus? Teria Jesus feito pequenos milagres no seio familiar durante sua infância? Teria ele transformado água em vinho para consumo de seus pais como treinamento para o casamento de Caná? Teria ele curado um animal de estimação seu como base para os milagres que faria entre os seres humanos durante seu ministério? Em seus sonhos, Jesus guardava alguma lembrança da inefável presença de Deus Pai? Em sua casa terrena, Jesus sentia saudade de seu verdadeiro lar? Entre os seus, sentia-se sozinho perante a incomparável relação da Trindade? Conjecturas. Minha imaginação flui em imagens vívidas desse Jesus menino, tencionando preencher lacunas que não me foram detalhadas pela Bíblia. Sem a menor intenção de equiparar tais imaginações ao conteúdo bíblico, elas me ajudam, porém, a enfatizar a identidade deste Jesus, que foi 100% Deus e 100% homem, mas, de alguma forma, necessitando passar por todos os processos mentais de aprendizado, pela concessão pouco a pouco de seus poderes e pela revelação gradual de sua missão por Deus Pai. Senhor, obrigado por ter se tornado homem por mim. Obrigado por ter se sujeitado às dificuldades de nossa existência. Obrigado por ter sido ser humano como eu. Acima de tudo, agradeço por ter permanecido neste propósito até o fim, cumprindo sua missão de morrer naquela cruz, ainda que não tenha cometido pecado algum. Em nome deste Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Releia os textos de Mateus 2, 9 a 23 e Lucas 2, 41 a 52, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. Como a estadia no Egito e o posterior deslocamento do Jesus Cristo recém-nascido à cidade de Nazaré representam o cumprimento de profecias bíblicas sobre o Messias. Terça-feira. Aponte pelo menos 2 fatos que usualmente vemos em presépios ou nas tradições da época do Natal que não estão presentes na narrativa bíblica do nascimento de Jesus. Quarta-feira. Como o cuidado de Deus no cumprimento das profecias a respeito do Messias influencia sua fé. Quinta-feira. Descreva o episódio ocorrido na Páscoa festejada quando Jesus tinha 12 anos de idade. Sexta-feira. Faça uma oração de gratidão a Deus por sua providência ao proporcionar salvação à humanidade, tornando-se bebê, adolescente e homem adulto por nós. Sábado. Quais as implicações práticas dos textos de Mateus 2, de 9 a 23 e Lucas 2, de 41 a 52 para a sua vida?